eu sou a doutora Bianca Zeponi. Mais um episódio do podcast da Zeponi Melo Odontologia começa agora. E hoje eu tenho uma entrevistadora especial, né? Que ela não tá sempre aqui com a gente. Então gostaria de apresentar a doutora Laís, nossa filmmaker, criadora de conteúdos, gerente de marketing, editora, clínico geral, endodontista e tudo que precisa. Muito prazer em estar de volta. Obrigada pelo convite. Um prazer ainda poder estar entrevistando uma pessoa que... Não conta spoiler. Que, assim, faz parte da minha trajetória na odontologia e, assim como você, é uma inspiração. Ai. É verdade, linda. Verdade. Então, vamos lá. Hoje, Laís, a gente vai receber uma convidada muito especial. Linda, maravilhosa, que parece comigo. A mesma cara, na verdade. Na verdade, Deus copiou ela, porque eu fui em primeiro. É verdade. Então, para apresentar para vocês, doutora Tamara Zeponi Melo Oliveira, periodontista da Clínica Zeponi Melo. Oi, gente, tudo bem? Vocês já estão acostumados a me ver, né? Só que do outro lado, lado, né? Hoje Como tá entrevistadora, junto com a doutora Bianca. E hoje eu tô sendo a entrevistada, né? Dia da caça, dia do leão. Outro do caçador. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês da minha especialidade. Apesar de alguns não saberem, né? Mas a minha especialidade é periodontia. Sou especialista em periodontia na Clínica Zeponi Melo. E aí estamos aqui para contar um pouquinho o que é essa especialidade que muitos não conhecem. Exatamente. Só para começar o tema, primeiro fala sobre sua formação, tá? Né? Uhum. Toda a sua experiência, tanto clínica, desde quando você começou. E a periodontia, é muito importante você contar o que ela envolve. Não é só cirurgia, né? Contar todo. Às vezes o paciente acha que nem cirurgia o periodontista faz. Ou que nem existe essa especialidade, ou que nem né? existe, É verdade. né? Então conta um pouquinho aí. Bom, me formei em odontologia pela USP de Bauru, né? Junto com a Bianca, minha irmã. E aí a gente separou nesse momento que eu fui fazer uma especialização lá no Hospital de Anomalias Crâniofaciais, né? O Centrinho, para quem lá em Bauru, para quem sabe. Na verdade, você fala Centrinho, o pessoal sabe mais, né? Fiz uma residência em periodontia lá, onde eu tive contato com implantodontia também. Mas, basicamente, a especialidade é de periodontia que eu fiz. Né? O que é a periodontia? Eu gosto de falar porque, às vezes, eu falo, né, um pouco brincando, mas pensando de uma maneira mais a fundo, é a verdade. A periodontia, eu costumo falar que a odontologia não vive sem ela. Não deixando de lado as outras especialidades, né? Toda especialidade é importante e faz parte da odontologia. Mas é que a periodontia, se ela não acontecer, o resto todo cai. Eu costumo falar que ela é a base, como se fosse a base de uma casa. Então, o alicerce da casa. Exatamente. Se ela não, pelo menos, começar e estiver bem feita ali, como o alicerce, no futuro aquela casa começa a rachar ou cai. Né? Então, o que é a periodontia? Ela é a especialidade hoje que estuda e trata doenças periodontais. Né? Então, o que são as doenças periodontais? São doenças que atingem as estruturas que mantêm o dente na boca. Basicamente, gengiva e osso. Para ficar bem simples assim, né? Para o pessoal entender. Então, a periodontia, ela estuda e trata problemas de gengiva e problemas ósseos, nesse sentido. E aí, ela abrange 1 milhão de coisas dentro disso daí. Então, existe a periodontia clínica, que basicamente é o início, com raspagens, né? Isso os pacientes conhecem bastante. Só um adendo. Raspagem é uma coisa que um paciente essa semana me perguntou. É aquela raspagem embaixo da gengiva? Depois você fala isso também. Tá, Tem essa diferença. Então, a periodontia clínica, ela envolve o tratamento de raspagens e depois tem a periodontia cirúrgica, que aí envolve raspagem cirúrgica, que aí nós podemos entrar nesse detalhe, né, de uma raspagem mais profunda, como você disse, e envolve também cirurgias de enxerto gengival, cirurgias de enxerto ósseo. Então, ela é muito mais do que a gente possa imaginar e do que muitos conhecem, tá? E, basicamente, a gente acha que o paciente periodontal é só aquele que já está perdendo, que já teve perda óssea. Muitas vezes no consultório o paciente chega pra gente: eu vim, doutora, porque eu tenho perda óssea desde nova e o dentista falou que eu tenho que sempre acompanhar. Né? E não é só essa pessoa. Às vezes a pessoa está com uma inflamação gengival, que é onde a gente chama de gengivite, que não chegou no osso ainda. É um problema que só está na gengiva. E ele já precisa estar com o periodontista.
Já precisa acompanhar. Chegar nesse precisa grau, chegar né? na perda óssea. Por que ele já precisa estar? Porque ele já deu... Eu sempre falo em consultório para os pacientes. Ele já deu o primeiro passo. Para você chegar numa perda óssea, o primeiro passo é ter uma gengivite. Ainda que ela é reversível ainda, né? Isso, só que ela dá tempo de reverter. Então é como se você estivesse indo para um precipício. É um pouco dramático, mas é basicamente isso. Você está a caminho do precipício. Você está com a gengivite, você está começando esse caminho. Ainda, na gengivite, ainda dá tempo de você virar e mudar essa rota. Depois que você passou da gengivite para o problema periodontal, que é quando ele atinge o osso, aí você já não tem mais a volta. É muito mais difícil, às vezes você não consegue nem voltar. Você só consegue postergar a hora da chegada aí pro precipício, né? Pra cair ali. Aí o casamento aconteceu, igual a gente fala, né? Aí o casamento tem que acontecer, né? Eu sempre falo pros pacientes, paciente com problema periodontal, então, beleza, eu tive a gengivite, procurei o dentista, especialista em periodontia, ele me indicou o que eu tenho que fazer, limpeza com raspagem. Às vezes, os pacientes, mesmo com problema só gengival, precisam entrar em cirurgia, né? Muitos pacientes que usam aparelho acabam deixando a higiene de lado pela dificuldade da higienização. É muito mais complexo, né? Que é muito mais complexo. Posso falar por experiência, né? Porque agora eu tô com esse aparelho. Não, e até fixo. nós mesmos no consultório, para fazer uma limpeza com um paciente de aparelho é mais difícil. Complexo. Então, eu mesmo ontem, uma coisa que eu, por habilidade, né, de passar fio dental e escovar o dente, eu demorava 5 minutos para fazer todo esse processo. Ontem já demorou o dobro, porque eu tenho que estar ali, né, passando um por um. E isso faz com que os pacientes deixem de lado, né, esse cuidado diário. E isso vai inflamando a gengiva. Chega um ponto, a inflamação gengival, ela tem um ponto que você pode tratar clinicamente ali com raspagens e limpeza. E a pessoa mudando o hábito, porque o cirurgião dentista, ele não atua uma vez, né? A gente é responsável por 50%, 40% dessa melhora. O resto é responsabilidade do paciente. Não tem como. Então, esse paciente com problema gengival, ele tem um ponto que com apenas uma raspagem, uma limpeza e depois um acompanhamento a cada 6 meses de raspagem e limpeza, o que é comum para todo mundo, né? Ele consegue reverter essa situação, mas ao mesmo tempo cuidando diariamente Tem que disso. fazer o serviço em casa, né? Exato. A partir do momento... Chega um ponto dessa inflamação que você não reverte mais, ela se torna crônica. Isso eu só tô falando de gengiva, nem tô falando de osso. Nossa, a gengivite tem a gengivite crônica? Eu não sabia, não. Sim, depois de um tempo que ela... O cara foi deixando... O cara foi deixando, ela se torna ali crônica e ela não reduz mais. Por mais... É engraçado, a pessoa chega no consultório, você faz a limpeza, ela tá aquele vermelho sangrante. Faz a limpeza, dá uma melhorada. Mas aí depois ele volta e fala, mas o tamanho ainda continua grande. Só que aí ela é até uma gengiva mais rosada. Então assim, ela melhorou. Ela deu um pouco mais de saúde, porque você tirou daquele ponto agudo e crítico, mas ela não reduz, porque ela chegou num ponto que ela não vai reduzir mais. Aí é o caso de fazer uma cirurgia. Então, a parte de gengiva também precisa. Nesse momento, a gente indica o que a gente chama de gengivoplastia. Como se fosse Acontece muito isso na orto, né? Na orto, exato. Meus pacientes, já teve vários que eu tiro o aparelho, por mais que ele volte a higienizar melhor, passe por limpeza, a gengiva fica Tem 2 gordinha. razões para acontecer isso na ortodontia. O fato da pessoa não conseguir higiene, de dar mais trabalho, a pessoa acabar deixando a higiene de lado, a higiene diária. E também o fato da movimentação dos dentes, ele vai apertando as fibrinhas da gengiva e ela fica gordinha em alguns pontos. Então, esses 2 motivos aí faz com que haja necessidade de fazer uma cirurgia gengival nessa região. Normalmente, paciente com dente menor, que tem muito diastema, quando você faz esse fechamento de espaço sem muito controle, acontece isso. Por pacientes, por exemplo, que tem esses espaços, que é o que a doutora falou, né? Diastema, esses espaços, começa a usar o aparelho, a hora que fecha, a gengiva fica... Bum, aí é a hora de fazer essa gengivoplastia, que é uma plástica gengival, né? Esteticamente fica muito bonita, melhora muito a condição do paciente. Às vezes e o até paciente facilita, né? Tem o dentinho muito curtinho, ele acha que ele tem o dente curto. E, na verdade, não. Tem um monte de dente por baixo da gengiva. Então, essa é uma cirurgia dentro da periodontia que é indicada só para gengiva. Ainda nem chegou no problema ósseo. Mas não necessariamente a pessoa precisa estar usando aparelho, né? Pra Não, ter tem essa gente que mesmo sem o aparelho tá nessa condição e precisa ser feita essa cirurgia. E, na verdade, quando você sabe, mas tem idade para você começar a avaliar isso? Por exemplo,
às vezes de criança, porque eu sou odontopediatra, e às vezes eu olho e vejo que tem uma Exato. gengivite por falta de higiene, mas... Então, aí vai da questão, tudo assim, ó. Por exemplo, paciente criança. A gente evita fazer cirurgias em crianças. Principalmente essas cirurgias que a gente pode até jogar mais pra frente. Mas cada caso é um caso. Então, uma criança chegou em consultório com a gengiva toda inflamada. Primeiro passo é limpeza. Tá? É lógico que o periodontista, quando ele bate o olho numa gengiva, ele já sabe se aquela gengiva vai reduzir com a limpeza ou não. Então, quando a gente olha uma gengiva, eu, por exemplo, numa avaliação, eu falo pro paciente, primeira coisa é limpeza. Independente se eu já sei que aquela gengiva não vai reduzir com limpeza. Ele tem que fazer ainda. Tem que fazer, tem que tirar a inflamação. Tem A que causa Você não ali, vai né? fazer uma cirurgia com a boca toda cheia de tártaro, de sujeirinha, de gengiva inflamada. Você não vai fazer. Então, o primeiro passo, seja para uma criança, um adolescente ou um adulto, é fazer a limpeza. E aí a gente aguarda essa limpeza pelo menos uns 7, 10 dias de como ela vai responder. E aí essa resposta dessa gengiva, se ela vai melhorar ou não, também vai depender do cuidado desse paciente em casa. Então o pai e a mãe numa criança, ele tem que higienizar. Aí passou 7, 10 dias, vamos ver um retorno. Poxa, melhorou, mas ainda continua aumentada. Realmente, o periodontista já sabia disso, ele só... Então, vamos partir aí para cirurgia. É indicado? É indicado. Mas é lógico, gente. Crianças, assim, até a troca do dente, 7, 8 anos, quando eles já estão trocando bastante dente, não vai ter essa gengivite tão forte, a não ser que use algum medicamento específico. Ah, é legal isso sobre indicação. Aí pode acontecer. Mas até uns 7, 8 anos, é muito difícil da criança desenvolver uma gengivite nesse ponto de precisar de cirurgia. Ela desenvolve, mas ela, com limpeza, a gente consegue voltar. E com os cuidados dos pais. Agora... Quando já tá com os dentes permanentes, a chance aí já começa a aumentar. E aí sim pode acontecer isso de necessitar, se o cuidado for muito assim, largado mesmo, de não negligente, fazer. Né? Negligente. Negligência, assim, do pai e da mãe de não cuidar mesmo da higiene bucal da criança. Se a criança é tudo de bom, tudo recupera. Tudo... É muito fácil. As células deles são totalmente aceleradas. Novas. Então você faz uma limpeza, a criança já... O pai e a mãe cuidando em casa, recupera muito fácil. Igual na horta, né? Agora, existem alguns medicamentos que possibilitam, né? Então, assim, medicamentos para convulsão, eles aumentam aí esse fluxo na região, aumenta a gengiva do paciente. Aumenta a corrente sanguínea ali? Isso, e aí acaba inchando mais essa gengiva aí. Então, isso é um pouco mais complicado de lidar, porque a pessoa precisa do medicamento, o mais importante é a saúde nesse ponto. Então, o cuidado e a higiene em casa precisa ser muito maior, né? Para crianças que usam esse tipo de medicamento. Alguns pacientes com síndrome, como síndrome de Down, têm a tendência também na genética. Eu já tive pacientes que era mais difícil controlar isso. Pacientes com síndrome de Down têm a tendência a ter problemas gengivais também. E, às vezes, até pela limitação dele de coordenação motora, também aí aumenta mais ainda o problema gengival. Porque dificulta o cuidado em casa. Os pais têm que ficar mais em cima. Mais difícil. Então, eu costumo falar que o paciente, às vezes, com síndrome de Down... E que o pai e a mãe tem que ficar mais em cima ainda da higiene e levar, às vezes, um período mais curto no dentista. Não apenas de cada 6 meses. 3 em 3. Pelo menos 3 em 3. Aí quem vai fazer essa avaliação é o periodontista, né? É o periodontista. A melhor indicação é o periodontista, para indicar essa orientação toda. E uma coisa que a gente, os dentistas, a gente sabe bastante coisa e a gente percebe que poucas clínicas têm periodontistas. Com certeza. Né? Porque é uma especialidade, na verdade, nem muito procurada pelos dentistas, né? Hoje em dia. Porque hoje em dia a galera quer ir pro ROF, harmonização, implantes e estética. E os aparelhos agora estão em alta, né? Invisalign. E a pério acaba ficando... A gente, às vezes, tem dificuldade de achar um periodontista. Sim. Porque, por exemplo, você é periodontista aqui, mas você não consegue atender todos os pacientes. A gente tem o Dr. Rafael, que é o cirurgião, é pério, mas ele faz a parte de cirurgia. Porque também não dá pra você ter um profissional... Ele tem que ficar praticamente a semana toda aqui, porque a pério tem uma demanda, né, de constância. Então, o que te fez você procurar essa área na época? Você percebia que tinha falta aqui? Porque eu não lembro de... Na verdade, quando lá atrás, né, no último ano de faculdade que eu resolvi fazer periodontia, eu não via nada disso. É que eu vi que a periodontia realmente é maravilhosa e ela precisa estar, ela precisa existir, como a gente estava falando, que ele é o alicerce. Então, hoje, por exemplo, a gente tem Invisalign, que são... Os top 10 aí, né? Que o pessoal usa no marketing, que atrai todo mundo, que todo mundo quer fazer, né? Quero botar o Invisalign, eu quero botar faceta, né? Quero fazer ROF. Só que assim, se você tiver... Tô gritando. Uma saúde gengival ruim, se você tiver uma gengiva horrível, inchada, sangrante... Não consegue fazer nenhuma dessas nada outras fica bonito ali. Nada fica bonito. Inclusive,
é legal da Pério falar sobre essas facetas sem desgaste. Sim. Com certeza. Porque a gente falou isso com o Rafael, né? É. Que é especialista em faceta. Que isso, primeiro, que não existe. Né? Não existe. Faceta Desculpa a sem galera desgaste. que faz. Não existe, tá? Isso não é ciência. Cientificamente, isso não existe, né? Toda faceta, todo material colocado ali, a não ser que seja uma reanatomização e mesmo assim tem um desgaste, asperização Às vezes ali. tem algum desgaste. Senão não tem uma cola ali do dente, né? Isso não tem como você colar nada no esmalte. Ele é um Superfície uma lisa. superfície lisa. E isso na pele, o que causa? Porque assim, os pacientes que chegam aqui com facetas sem desgaste, Teve um Deus, caso pai, até essa ele semana. respira, sangra. Teve um caso de uma paciente essa semana que ela, a primeira vez que ela chegou aqui, ela mesma me relatou. Eu não vi ela a primeira vez, eu acho que foi a Mariana. Primeira vez que ela veio, ela falou: nossa, minha gengiva tava toda assim e tinha pedaço de resina todo por cima. Enfiado da gengiva, ali, né? Enfiado na gengiva, doía e tal. E agora você olha ela, você acha que é até mentira, né? Mas na verdade foi só tirado o excesso, feito uma limpeza e Já melhorou. já ficou muito bom. Ela é uma paciente, inclusive, periodontal. Ela já tem a doença periodontal. Ela já tem e ainda foi Então, feito ela já algo... tem perda óssea e ainda foi feito algo que piorou a situação dela. Né? Então, assim, ó, nada é à toa. Deus faz tudo perfeito. Então, se você pegar um dente hoje, ele tem o esmaltezinho bonitinho, aquela curvinha, e depois já começa a raiz, não é à toa que é assim, né? Ele já é... Ele Aí é vai propriamente... o bonito do dentista abusado Exato. e quer colocar o negócio ali, é Exato. plástico, né? Então, Que é uma resina. E o organismo nunca entende Ele vai- que aquilo é. faz parte do Vai corpo. rejeitar, né? Então, você E fazer... em muitos casos só por estética, né? Não Só por estética. Então, necessidade assim, no caso de uma mesmo necessidade, o dentista vai lá e prepara esse dente bonitinho, respeitando todo esse cuidado que já vem de natureza, dá tudo certo, fica tudo bom, tudo bem. Agora, a pessoa tem isso daí, já tá bom. Às vezes a pessoa tá só descontente com a cor do dente, quer mexer Ou em um formato. formato ou outro, um cantinho ou outro, ir lá enfiar um material a mais. Vamos lá, tá aqui bonitinho. Você vem e coloca uma coisa a mais. Alguma coisa vai sofrer, porque você tá invadindo o espaço, como é que é? Física, né? Nenhum corpo ocupa... Não tem como dois corpos ocupar Dois o mesmo corpos espaço. ocupar o mesmo espaço. Não tem como. Então, se tem a raiz ali, aí vem o esmalte do dente e a gengiva por cima, é natureza, tá tudo lindo aquilo ali. Então, pra você colocar mais uma coisa ali, algum dos corpos vai sofrer, né? Então, pra eu sentar na sua cadeira, eu vou te empurrar. Ou eu vou sentar em cima de você Alguém vai e você vai sofrer falar, uma pô, tô força ali. sufocada aqui. Então, é a mesma coisa. Essas facetas que o pessoal tá fazendo de resina, sem desgastar dente, colocando tudo por cima, vai causando isso. Vai empurrando essa gengiva e aí é que tá o problema. E aí tem chance de perder osso. Tem, porque você gera uma inflamação local, o organismo entende que tá tendo uma invasão. Então o organismo fala, alguma coisa tá invadindo. Vou correr Vamos- daqui, né? Vamos fugir daqui, vamos tentar destruir. Nessa inflamação, ele não atira só no que tá invadindo. Né? A gente fala, ele não Ele atira, tira. ele atira tudo, ele é uma metralhadora, ele vai... trrr. Então ele vai destruindo o osso, ele vai inflamando gengiva. E aí que tá o grande problema. Se a pessoa já tem um problema genético de perda óssea, aí Não, e eu ferrou. acho importante a gente ressaltar que eu sempre costumo falar para os pacientes que osso a gente não recupera mais. Perdeu. Diferente mais. de talvez outras estruturas que a gente consiga ali. A o gengiva osso. você faz, por exemplo, enxerto Exatamente. gengival. Mas o osso é uma coisa que é muito difícil mesmo. Perdeu. Aí a gente até parte, como eu tava falando, né? O caminho da gengivite, onde é o problema só gengival, que existe também necessidade de cirurgia, né? Aí a gente entra em casos de enxertos gengivais, que não tá envolvendo o osso nesse caso. Ah, mas quando que é necessário enxerto? Tem muitas indicações. Tem a parte estética, que aí a pessoa teve teve uma recessão, que é quando a raiz começa a aparecer lá na boca. E aí a gente Fica com pode... aqueles dentão, né? Dente comprido. Aí Sensibilidade. a gente pode utilizar do enxerto gengival para melhorar isso daí, trazer essa gengiva mais para baixo, que foi perdida, e tentar restabelecer essa estética. E tem também outros enxertos que aí é para trazer uma saúde mesmo da gengiva, aquela gengiva fininha que tá indo embora, você precisa engrossar ela para ela parar aí de sair do lugar e depois pensar em estética. Esse Então, perfil gengival fininho também tem genética, né? sim, Eu a tenho também, periodontia, a minha é muito fininha. A periodontia, ela não é uma causa só, né? Às vezes o paciente chega aqui e fala, ai, eu comecei a perder, meus dentes começaram a amolecer, o que será que foi que eu fiz de errado? O que será? Existem várias causas. Então, Ou assim, então, meus pais sempre perderam culpa os dos dentes meus muito pais. cedo, então eu... mas não vou é perder só o meu isso, também, né? Existem várias causas. A principal é a genética. A genética, ela favorece bastante
na alteração aí. As alterações, né? Por exemplo, eu tenho a genética, o meu biotipo, que a gente fala perfil, é que nem cabelo. Cabelo mais liso, cabelo mais grosso, cabelo fino, cabelo encaracolado. É o biotipo da pessoa, tá na genética. Então, às vezes, a pessoa tem esse perfil de gengiva fina. Pessoas mais magrinhas têm a gengiva mais fina. Ai, sou eu. Nunca tive. Até a gengiva é gordinha. Aí a nunca pessoa tive. de gengiva mais fina, se ela não cuida da higiene, então ela não passa fio dental, ela não escova, ela vai largando isso, com o tempo, essa gengiva inflama. Aí depois que ela começa a cuidar, porque aí dói e tal, ela vai no dentista e cuida, na hora de desinflamar, por ela ser fina, ela retrai. Aí essa pessoa começa a mostrar a raiz do dente. Então aí tem a questão genética, mas você concorda comigo que teve também a questão do hábito da pessoa? Não foi só a genética igual o que gordinho fez que olha pro brigadeiro e engorda. Ele tem uma questão genética muito favorável para engordar. Mas se o hábito dele for diferente, ele consegue reduzir isso daí. Ele consegue melhorar isso daí e talvez ele não seja obeso como o pai e a mãe, por exemplo. Ou ele não morra de obesidade como o pai e a mãe. Né? Porque ele conseguiu mudar o hábito, mudar o ambiente. E isso acontece na parte de saúde gengival e periodontal dos pacientes. Ao mesmo tempo, tem aquele paciente que tem a gengiva mais grossa, né? Tem paciente que tem uma gengiva toruda, grossa. Uhum. Se ele não cuidar também, ele vai pensar, putz, eu não vou cuidar porque eu não vou ter recessão porque eu tenho gengiva grossa. A doutora Tamara falou lá no vídeo. Não. Se ele não cuidar, não fazer a higiene diária e o cuidado com o dentista, ele vai inflamar. Esse problema é o quê? Ele não vai reduzir, ele vai perder osso. Porque a gengiva fica grande, aí fica que nem unha comprida. Unha comprida é mais difícil de limpar. E aí, lá dentro, lá embaixo, vai comendo o osso. Isso, vai comendo o osso. Vai virando um buraco lá dentro. Vai ficando cada vez mais difícil limpar. É uma bola de neve. Então, assim, os dois casos você tem que cuidar. A genética, ela tá ali. Você não consegue mudar a genética. Você concorda? Seu cabelo é encaracolado, seu cabelo é encaracolado. Você alisa. Você vai lá, alisa. Você vai lá, faz chapinha. Ele vai voltar ao normal depois. Mas você consegue mudar. É a mesma coisa. Você tem a genética de perfil de gengiva fino, de probabilidade de ter perda óssea. Beleza. Então, o que eu vou ser? Aquela pessoa regrada. Eu vou passar fio dental e escovar o dente 3 vezes por dia. Assim como algumas doenças, né? Como a diabetes. Como diabetes, mesmo, como qualquer outra. Então, assim, eu tenho tendência a engordar. Então, eu não posso me dar o luxo de comer todo dia um pedaço de chocolate, uma meia barra de chocolate. Tem gente que não engorda nem com bomba. A pessoa pode comer à vontade. É a mesma coisa. A boca é a mesma coisa. Eu tenho tendência a ter cárie. Assim, não tendência, né? Mas eu falo assim, meus dentes são mais fracos, são menos mineralizados. Eu tenho que cuidar mais tem do uma que... alteração na formação, né? De repente, a Bianca pode ficar um dia inteiro sem passar fio dental e Não vai dá acontecer nada. Se eu deixar de passar, eu não sei nem... Eu acredito que eu nem tenho essa questão Nossa, genética. Mas se eu deixar de passar fio dental, acho que um dia inteiro, no outro dia eu vou estar com um pouco de gengiva inflamada. Eu também. Não é muito. Eu tenho que ficar toda hora me cuidando. Exato. Porque... Por exemplo, a Lívia, minha filha, ela puxou a tendência mais pro lado da minha sogra, que tem uma questão periodontal aí que tem que cuidar. Se cuidar, vive muito bem. Entendeu? Se fizer tudo direitinho, não vai ter problema. Mas tem que fazer muito mais direitinho do que um outro que pode dar uma... Então, esse é importante. Por isso que você tem que estar no dentista a cada 6 meses. Pra ele também identificar. Ele identificar e te orientar. Falar, cara, você não pode dar o luxo de passar o fio dental. Não é de vez em quando. É todo dia, 3 vezes por dia. É igual mordida errada, né? É genético. Genético. Aí se você, outros fatores, lógico, se você usa chupeta, pode piorar um pouco, né? Tem gente que usa chupeta até 7 anos, chega aqui com Não tem 15, não tem nenhuma Não, mordida aberta. O William usou chupeta até, acho que 6 anos, 7 anos. Não tem nem mordida aberta. Não usou aparelho. Nunca e usou. o dente dele é encaixadinho. Pô, rabudo, né? Sortudo pra Mas ele ia descobrir isso lá atrás. Provavelmente uma dentista deve ter orientado alguma coisa aí ele, né? Então, assim... Você tem que estar no cirurgião dentista cada 6 meses pra saber tudo isso. Se você deixar 5, 6 anos sem ir, a bomba vem, uma hora vem. E deixa eu te perguntar, essa questão da retração, desses dentes retraídos, né? Tem chance, porque muitos pacientes chegam aqui com os dentes firmes, mas com aquela retração enorme. Em qual momento você condena esse dente? E quais situações que você Ultimamente considera? a gente tem tido bastante paciente assim, né? A gente olha, ele tem bolsas periodontais em alguns pontos. Ele tem os dentes bem retraídos e você vê que eles movimentaram uma certa fase da vida, mas eles estão mais duros que qualquer coisa, né? Se mexe, tá mais duro que um implante. Nesse momento, eu, Tamara, não costumo condenar esses pacientes. A não ser, depende muito da vontade do paciente.
Não condeno esses dentes. Eu só condeno o dente que realmente tá com mobilidade grau 2 pra cima. Que é tipo assim, mexendo. Mexendo mesmo, porque aí você vê que ele não recupera. Você faz raspagem, ele não firma. Você pensa até uma raspagem cirúrgica, ele não volta. Não tem mais jeito, porque ele com essa mobilidade, ele vai estar sempre inflamado. Então ele vai daí pra pior. Aí eu condeno, né? Mas agora, dor, o paciente tem dor, né? Incomoda pra mastigar tudo. Agora uma mobilidade grau 1, quase 2, mas que a gente vê o quê? Então o cara tem uma mobilidadezinha no dente, ó, doutora, tá mole. Mas você vê o quê? A gengiva em volta, ela tá saudável. Saudável, bonitinho. Que ele precisa daquele dente pra continuar com uma função mastigatória ali, né? Ele consegue mastigar, ele não tem dor. Mas, doutor, eu nem percebo, eu só percebo um pouquinho mole. Gengiva saudável, o cara tá higienizando, ele tá mastigando bem, não vou condenar. Mas aí sugere os enxertos. Depende de cada caso. Tem enxerto gengival que já não dá mais pra fazer. Quando já perdeu toda aquela gengiva que tá bem lá em cima, é muito difícil de recuperar. Às vezes dá pra fazer um enxertinho ou outro pra só engrossar a gengiva e a gente para ali. Aí não vale a pena. E aí mexe com a parte dental. Aí, nesse caso, se o dente tá firme e tá controlada essa doença periodontal, então a gente faz uma avaliação, a gente pede raio-x, a gente mede essa perda óssea, conferiu tudo isso, viu o exame clínico do paciente, ele não tem dor, não tá com a inflamação ali ativa. E os exames radiográficos e de sondagem, que é pra ver o tamanho da perda óssea do dente, beleza, esse paciente ele pode entrar num tratamento ortodôntico. Ele pode, por quê? Ele teve uma perda óssea, uma época. O dente mexeu. Ele tá infeliz. Mudou a posição. Primeiro, ele tá descontente com a estética. Segundo, ele não consegue higienizar direito pela posição que tá os dentes. Isso pode piorar a doença periodontal dele, que tá boa, que tá estabilizada. Então, eu ia até linkar com perguntar isso. Então você já linkou. Então aí a gente indica pra ortodontia, uma ortodontia acompanhada junto com o periodontista. Porque se botou aparelho, pode amolecer tudo. A gente tem muito caso aqui na clínica, né? Da orto junto com a periodontia, porque botou aparelho, você vai movimentar, querendo ou não, é reabsorção e formação. Como é que vocês falam o nome? Reabsorve e a posição, a posição e reabsorção. Tem que reabsorver pro dente andar e vai formando osso. Se a doença periodontal começa a ficar ativa nesse momento, para tudo. Então a gente já teve casos que tinha doença periodontal, estabilizamos a doença periodontal dessa pessoa, agora tá liberada pra orto. Inclusive, lembra um paciente seu? Era seu de periodontia. Esse paciente veio aqui, nossa, antigo, você nem tava aqui. Ele veio, tinha várias perdas ósseas em algumas, não era generalizada. Mas um canino dele... eu lembro. Era pra fora. Você falou do canino, eu lembrei. E retração, e ele chegou e não tinha gengiva. Ele falou assim, vai ter que tirar, né, doutora? Aí você avaliou tudo e falou, não. Ele tinha um ponto só de perda óssea nesse canino. Ele falou, não, vamos fazer raspagem, tratamento periodontal, que são aquelas raspagens que já a Tamara comenta a diferença entre limpeza comum e raspagem. E você vai ter que fazer aparelho. Aí ele avaliou comigo, eu planejei. Cara, eu juro por Deus, eu preciso fazer um vídeo mostrando. Precisava fazer, né? Eu fiz na época um story, mas não tinha essa habilidade que a doutora Laís tem. Aí a gente fez uma panorâmica pré-tratamento, que é obrigatório, viu, doutores? Tem que fazer panorâmica pra botar implante, pra fazer ortodontia, né? Porque tem gente que não pede. É pra periodontia, principalmente, né? Aí tinha assim, ele tava pra fora e uma perda óssea vertical, não era? Era. Só que era só num ponto do dente. Só num ponto, mas o dente tinha mobilidade ainda. Aí a gente colocou o aparelho, a Tamara raspava e eu intruía esse dente. Gente, juro por Deus. Ganhou. Você falou que não ganha osso na ortodontia? Na ortodontia ganha. Ganhou osso. Parece que a gente fez enxerto ósseo no dente do cara. Né? E o dente bem posicionado, firmou a gengiva. Lógico, não ficou com aquela ceratinizada, aquela rosada bonita, mas ela tinha uma margem saudável. Ele nunca mais voltou, né? Mandei mensagem ver como é que ele tá, né? Nunca mais voltou. Porque assim, aí depende do cuidado dele depois, né? Eu mandei mensagem esses dias pra ele, mês passado. Só que talvez vocês salvaram um dente que muita gente condenaria. Exato, é isso que eu ia falar. Vamos extrair. O tratamento periodontal e ortodontia juntos, tinha que ser eu e a Bianca, né? Gêmeas se completam. Plim. Mas é assim, se você for ver uma ortodontia bem feita, pra quem tem problema periodontal, pra quem não tem, beleza, é a limpeza cada 6 meses e sua higiene diária. Mas pra quem tem um problema periodontal, a ortodontia com um periodontista acompanhando não tem erro. Ela dá certo e você evita tirar muitos dentes. É lógico que alguns vão já ter que sair porque já estavam condenados. Mas você alinha tudo isso com o paciente e ele volta a ter os dentes como era antes. Gente, e posicionados. E posicionados pra higienizar, pra estética e tal. Então, assim,
por isso que você tem que estar num local que você tenha especialista que sabe o que tá fazendo, pra começar. E segundo, que tá te acompanhando. Que entenda se, Porque se se você alguma coisa vai no no processo... ortodontista, você tem perda óssea, você alinhou tudo com o periodontista antes, ficou bonitinho, começa o aparelho. E esse ortodontista não tem visão dessa parte periodontal, só tá olhando posição de dente, E olhe lá. é aquele caso que o paciente, quando tirar o aparelho, tá tudo mole. Tem gente que já chegou aqui no consultório com o aparelho pra tirar e falou, olha, eu não quero tirar porque eu sei que tá tudo mole. Não, se tirar, cai. Se tirar, cai. Você Aí, puxa, nesse cai. momento, acabou. Você perdeu tempo, dinheiro e os seus dentes. Entendeu? Porque foi abandonado esse tratamento, esse caso. E outra coisa importante, às vezes os pacientes vêm, perderam alguns dentes, tem outros, a gente trata a parte periodontal, tá bonito, faz a horta, acompanha tudo, finaliza maravilhoso. E aí você fala assim pro paciente, ó, tem um espacinho aqui, né? Outro aqui, que agora você tem que pôr implante. Porque tá bonitinho, Porque né? tá O osso tá bonitinho. legal. Você colocar o implante estabiliza a sua mordida. Eles acham que é só estética. Ah, mas lá no fundo não precisa. O que acontece nesse caso? O maior problema é o paciente não voltar para pôr esse implante. Porque fica aquele espaço. Aí o paciente já tem uma carga genética de perda óssea. Aí ele esquece do dentista. Ele não volta a fazer limpeza. Ele não volta para fechar esse espaço. Só lembra quando começa a dar o problema. Aí quando passa lá 1 ano, 2, ele volta aqui. Doutora, sabe aquele espaço? Parece que fechou um pouco, mas ele fechou mais ou menos. Esse dente aqui entortou. Aí tem que fazer tudo de novo. Você tem que usar o aparelho de novo. Porque se você não coloca esse implante, não restabelece, não traz de volta esse dente, a pessoa vai começar a morder errado. Apesar de estar Novamente, tudo aí bonitinho, perdeu ela tudo. começa a jogar pra frente. Nossa, e sabe o que me deixa louca? Que os pacientes, eles são leigos, eles não são obrigados a saber. Não é obrigada a saber. Mas aí eles vão nos profissionais, os profissionais oferecem faceta de canino a canino. E nem olha isso. Nem olha isso. Gente, eu não consigo Ou então entender. coloca implante, posição totalmente errada. Põe qualquer... Vou isso colocar aí aqui é nesse um- espaço aqui. Não, Cabe não 2, mas vou colocar um. É melhor porque você não colocar. Melhor você ter. Eu falo assim, se for pra colocar desse jeito, melhor não colocar, porque vai ficar esteticamente horrível, difícil pra você higienizar. Aí o cara vai ter dor, mau hálito, né? Ele fala que tô com gosto ruim Era melhor na ele não boca. ter, que ele conseguir higienizar melhor. ficar sem nada. Então, assim, não tô falando da clínica Zeponi Mello em si. Não, a gente é lógico- bom. A gente Não, é lógico que Modéstia à a parte. gente se prepara, estuda e a tá gente tem sempre confiança atualizando. no que a gente oferece, porque é nosso nome, Pra né? poder E o que a gente acredita fazer, também, né? exato. Nossa, que a gente acredita. Só que assim, não precisa ser na Zeponi, mas, meu, se você for num lugar, você procura pessoas que estão prestando atenção em tudo, porque Na o sua tratamento saúde odontológico, gengival, né? ele não é só fechar um buraco. Às vezes o paciente chega aqui, eu quero só ver esses 3 implantes. Essa semana teve um caso típico. Não, essa semana toda teve semana. 300 casos, porque eu tenho um também aqui. O paciente Ontem, né, chegou Laís? aqui, paciente chegou aqui, ele tava usando aparelho em outro local e ele tem algumas falhas. Ele falou, doutora, quando acabar, eu quero pôr implante nessas falhas. Eu falei, ok. Você já tem uma previsão de término desse? Não, não tenho previsão. Eu falei, tudo bem, mas eu só quero esses 3 implantes. Aí eu falei assim, só que a gente só vai fazer esses 3 implantes depois que você terminar a horta correta. Por quê? Quando a gente começou a medir, eu comecei a medir os espaços dele. A horta dele não era aqui, né? Não. Não, porque eu já tinha ficado muito bravo com todo mundo se fosse. Mas ele tinha aqui na frente um espaço que era o dobro do outro lado do outro dente. Então, um era fininho, o outro era largo. Aqui atrás, um estava correto, o outro estava totalmente espaçado. Inflamação gengival, cárie. Aí eu falei assim, ó, é o seguinte, a gente põe só o implante. Só que quando você vier para pôr o implante, esses espaços tem que estar assim, assim, assim. Você tem que estar com uma limpeza bem feita. A gengiva não pode estar inflamada. E essas cáries não podem existir. Elas têm que estar feitas. Por quê? Gente, se ele acha que é só chegar e pôr uma coisa para tampar um buraco, nós nunca vamos fazer isso aqui. Não, eu prefiro nem fazer. Eu prefiro não fazer. Eu falei assim, E a se gente não já não você fez, não chegar... inclusive. E a gente já não você fez. exato. Se você não chegar assim, nós não vamos fazer. Ah, mas não vamos fazer. Porque esse é o preparo inicial. Aí às vezes o paciente fala, porque vocês querem cada vez mais coisa pra fazer. Não. É Porque se eu isso colocar, ainda. se a gente colocar, o Dr. Rafael Cavalieri, colocar implante naquela gengiva inflamada, corre-se o risco do paciente ter uma infecção pós-operatória. E essa infecção séria, bacteriana, a gente sabe que cai na corrente sanguínea, pode ir pro cérebro, pode ir pro coração, pode ir pro corpo todo. Pode gerar uma sepse, né? E pode gerar uma morte mesmo. Morte do paciente. Né? Isso é muito sério, não é brincadeira.
Outra coisa, se o Dr. Rafael colocar esse implante ali, do jeito que tá posicionado esses dentes, depois a prótese vai fazer o dentinho de porcelana, vai ficar horrível. Vai ficar esteticamente horrível. Aí vai impactar Desconfortável alimento, pro paciente. Impactar alimento, o paciente não vai conseguir higienizar. Isso vai voltar a perder osso, porque se ele perder um dente ali, é porque ele não cuidava. Começa por aí. Primeiro, cárie é bactéria. Também vai ter bactéria na boca. Ninguém vai fazer cirurgias e procedimentos mais avançados, assim, em um ambiente infectado. Então, nós não vamos fazer, entendeu? Nós só vamos fazer se tivesse preparo, seja feito em outra clínica ou aqui. E estiver bem feito. Porque aí é o que a gente tava comentando esses dias que a gente foi viajar no laboratório, lá ver o laboratório. Os casos simples, ninguém quer me mandar. Os casos simples não chegam na Zepone. Os casos complicados, que já foi passado por muitos erros ou problemas e tal, aí chega pra gente resolver. Aí é muito mais complexo e o risco fica no nosso. Fica na nossa A mão. gente faz, depende. Se assumir que vai fazer todo o restante com a gente novamente, sim. Exatamente isso. E quando isso me frustra um pouco, mas eu tô fazendo certo, é que quando a gente passa isso pro paciente, ele acaba achando que a gente tá enchendo linguiça. Enchendo linguiça. Eu escutei de uma paciente, a forma que vocês trabalham é com muita coisa que tem que fazer. Não, então vamos negligenciar, né? Vamos deixar E ainda escutei sobre valores. Você passou o valor todo. Normalmente as pessoas passam por mês. Eu falei, nossa, mas eu tô sendo verdadeira e ainda a gente escuta isso. Então aqui na Zepone a gente trabalha com a verdade. Se o paciente quiser que a gente engane, não vai ser aqui. Procura outro. Já teve paciente que eu mostrei toda a verdade. Ele falou assim, não, mas eu só quero esse dente que eu tô com dor. Ok. Assine um termo. Tem que assinar um termo. Mas em alguns casos nem isso, né? Ontem mesmo, uma paciente desesperada de dor, era um canal. A Laís que ajudou aqui, porque é a especialidade dela. E aí eu observei outras necessidades. A boca da paciente era impecável em questão de limpeza e mordida, oclusão. Só que ela tinha um dente ausente aqui. E graças a Deus ela está com um ferrinho da antiga prótese que segura aquela posição. Porque senão já tinha fechado. ela vai perder, se ela não colocar. E eu falei, esse dente é muito importante você ter. Não, mas tá tudo bem, eu só quero resolver isso aqui. E tudo bem. Não, porque estava com dor. Emergencialmente nós vamos resolver, né? Resolvemos, inclusive. E aí, esse dente aqui, ela nem ligou que ela tem que resolver. Ela falou assim, não, e resolver bem resolvido, agora, né? Porque às vezes a gente vê cada resolução porque de uma resolução também. Do jeito que estava, ia soltar. E ela queria que eu refizesse o dente mais barato daquele jeito. Eu falei, não, aí não dá. Que vai soltar e você vai vir brigar comigo e não com o outro profissional. Enfim, os pacientes são leigos, a gente sabe, mas quando a gente orienta, sigam as orientações, né? E confie. Se não confia no profissional que você tá, então realmente cai fora, né? E quando a gente fala de periodontia, eu percebo nas avaliações aqui que quando eu coloco raspagem, que eu quero que você comente a diferença das duas. Não podemos esquecer. O paciente fala, mas pra quê? Eu já fiz essa. Eu já fiz. Eu falo assim, como que você fez? Chegou a anestesiar? Né? Porque muitas... Imagina. Não. Passava o jatinho. Não, isso daí não é raspagem. Então, explica já fez uma a diferença. sondagem? Não, nunca fiz isso. A diferença aí na limpeza comum, que a gente fala, que é o que a maioria encontra por aí, porque às vezes eu bato muito de frente com o paciente reclamando muito do valor da limpeza aqui dentro da Zepone. E é onde eu mostro a nossa diferença. Aqui hoje, dentro da Zepone, a gente faz... Toda limpeza tem raspagem. Toda limpeza. Mesmo que você não tenha perda óssea, nós vamos fazer raspagem principalmente nas áreas que acumulam tártaro. Que normalmente que não tem como região, também fazer uma limpeza sem fazer uma raspagem. Nem tem como. Se não fizer raspagem, não tá bem feito. Não tá fazendo. Tem, né? Tem gente que faz. Então assim, a limpeza comum, que é um jato de bicarbonato, aquele salgadinho, uma pastinha, né? Uma escovinha com pastinha. Isso daí você faz em casa. Isso chama profilaxia. Chama profilaxia, mas isso daí dá pra ser feito até em casa. Não, infantil, muitas vezes resolve 100%. Infantil resolve, mas adulto é muito difícil. Adolescente adulto, não. Então, assim... Aí hoje na Zepone a gente tem a nossa limpeza comum aqui dentro, ela envolve raspagem. Que raspagem? Uma raspagem que é a gente... que o paciente falou pra você? É por cima da gengiva. Essa raspagem é por cima da gengiva, a gente fala. O que significa, né? Ela é ali aquele tártaro que tá sobre a gengiva só, que tá aparecendo ali. A pessoa não tem perda óssea, não tem necessidade de enfiar a cureta, né? O negócio que raspa. O paciente nessa hora faz... lá dentro da gengiva, porque não tem uma perda óssea. Então, toda raspagem aqui na Zepone, ela envolve... Toda limpeza, ela envolve uma raspagem que a gente chama de supragengival. Sobre a gengiva, acima da gengiva. Essa é uma limpeza comum aqui na Zepone, que todos os pacientes fazem.
Isso já é padrão. Qualquer início Já de é qualquer padrão. tratamento, Qualquer início de essa é a qualquer primeira tratamento. Isso etapa. também já justifica o valor nessa limpeza, por isso que a gente tem esse valor diferenciado de outras clínicas. Outra limpeza aí já entra no paciente com perda óssea, que aí é a doença periodontal. Então a pessoa já perdeu o osso, como eu falei lá atrás, formou aquele buraco lá dentro do Veio osso. na avaliação, vocês verificou viram tudo ali na isso. avaliação. Então aí ele vai fazer uma raspagem subgengival, que é abaixo da gengiva. É lá por dentro da gengiva, que normalmente o paciente nem vê no espelho como é que tá. Lá dentro, quem vê é mais o profissional, né? O cirurgião que tá fazendo, o cirurgião dentista que tá fazendo a limpeza. Então, ela é uma limpeza, uma raspagem mais profunda, demanda mais tempo, não é em apenas uma sessão. Às vezes a gente precisa de 4, 5 sessões, dependendo de cada caso, né? É uma limpeza essa raspagem, ela é anestesiada. Senão o paciente não aguenta. Dificilmente o paciente aguenta. Olha, eu vou falar pra você que em todos esse tempo de periodontia, Eu não aguento. ou outro que falava, não tô sentindo nada. Eu falava, meu Deus. Né? Então, assim, sangra bastante, porque existe uma inflamação gigante ali, né? O dentista precisa ir bem profundo para poder limpar e restabelecer esse local aí. Você chega próximo do osso, né? Você encosta mesmo. Até no sente, osso. né? Você até sente o Você osso. sente a crista óssea, né? É. Então, isso é a raspagem subgengival, que é a mais profunda. Aí sim a gente indica só para pacientes realmente com problemas periodontais, tá? Agora, fora isso, tem a raspagem cirúrgica. Aí ela é um além. Eu nunca indico de cara a raspagem cirúrgica. É muito difícil. Tem casos que sim. Você indicou essa semana para uma paciente minha. Exato. Mas é bem difícil. É bem difícil. Por quê? A gente, primeiro, dependendo do tamanho da perda óssea, de como tá clinicamente, se dá para raspar ali sem ter que fazer a cirurgia, a gente começa por essa raspagem subgengival, em casos mais avançados. Quando A você primeira vê, etapa. primeira etapa. Aí você no retorno vê que não respondeu bem ao tratamento de raspagem subgengival, a perda óssea está muito grande, o paciente está sentindo ainda dificuldade de higienizar tudo, aí a gente parte para raspagem cirúrgica. Aí a raspagem cirúrgica é com o Rafael Cavalieri, cirurgião, periodontista, que aí ele vai... Realmente a gente fala assim, né? O paciente até abre os olhos quando a gente fala, mas vai abrir, vai anestesiar e vai abrir aquela gengiva para você enxergar essa perda óssea. Então você enxerga o dente, você enxerga o osso onde ele tá, e ali tá cheio de gengivinha inflamada, sangrando. Tecido granulado. Já todo granuladinho ali. E aí é onde você limpa todo esse buraquinho. Em alguns casos, há a possibilidade de enxerto ósseo nessa região. Depende de como tá essa perda óssea, né? Em alguns casos, a gente limpa tudo, tem como pôr um ossinho ali. Vai trazer aquele osso todo de volta? Não, mas vai recuperar muito bem, se o paciente cuidar depois. Outros casos, a gente só raspa aquilo ali, limpa e fecha e dá os pontinhos e acompanha. A melhora é muito boa na raspagem cirúrgica. É porque você tem acesso direto, né? Acesso direto. E assim, se eu pudesse, faria em todos. Mas o problema da raspagem cirúrgica não é um problema. É uma consequência. É como uma cicatriz, né? Então é igual você vai lá fazer uma cirurgia plástica no seio para levantar o seio, né? A mulher nunca ganha um seio novo. Ela ganha um seio levantado com uma cicatriz. Então, qualquer procedimento cirúrgico. Muitos procedimentos são assim, né? Até mesmo o silicone, que você tem que faz um buraquinho para colocar o silicone. Eu tirei, é um furinho, é feito por vídeo. Mas é um furinho, né? Mas é um furinho. Tem a cicatriz. Então, a raspagem cirúrgica, a cicatriz, a gente fala cicatriz só para o paciente poder entender melhor, mas essa cicatriz dela é que quando ela desinflama e melhora aquela gengiva, ela dá aquela reduzida. E é onde a gente pode ver um pouco de exposição de raiz de dente, os dentes ficam um pouco maiores. Mas é isso aí. O importante é a saúde, né? Então o paciente sofreu um acidente e os dedos dele ficou tudo caquento lá. O profissional na hora vai fazer o quê? Eu vou tirar o que pode causar morte, infectado, né? E vou deixar o resto. O que ficou, graças a Deus, ficou. E eu vou ter que me adaptar com isso daqui agora. Não ficou bonito? Não ficou bonito. Mas não tá ficou saudável. tão funcional? Não, mas eu tô saudável, eu tô vivo. É a mesma coisa. Raspagem cirúrgica é a mesma coisa. Você raspou, a gengiva vai dar uma reduzida, o dente vai ficar um pouco maior, mas, eu tô saudável, eu não tenho mais dor, eu não tenho mais sangramento, eu passo fio dental, eu como, não sangra, porque tem gente que come uma maçã, olha pra maçã, tá com sangue. Por causa de inflamação de perda óssea. O que eu vou fazer agora, doutora? Ficou muito grande meu dente. Agora que você tá estabilizado, que você higienizou bonitinho. Que tá saudável. Aí a gente pode pensar
em estética com resina de reanatomização, em estética com facetas bem indicadas, bem feitas, aí sim. Ou até mesmo com o aparelho, se for a necessidade. Eu sempre vejo a Bianca falando nas avaliações que às vezes as pessoas não... Às vezes não, na grande parte, a grande maioria dos pacientes não vê. Porque dente é dente, né? Que você fala, sempre. Eu sempre falo Dente isso. é Apesar dente. eu ia falar isso agora. A gente aqui na Zepone faz muito marketing, Implante, né? De implante, de protocolo. Agora a gente está direcionando nosso marketing para o que a gente sabe muito, que é a base da odontologia. Que eu acho que isso falta informação para o paciente. Mas, apesar da gente fazer, né? A gente faz muito protocolo, que é tirar todos os dentes e colocar implante, ou quando o paciente é desdentado. Mas caso bem indicado. Mas é caso indicado. A gente não gosta de tirar dente bom. A verdade é essa. Recentemente, a gente pegou uma paciente com 76. É 76 que eu tô planejando. Ela teve uma doença periodontal lá atrás. Ela tem a doença. Porque a doença periodontal, gente, a perda óssea, ela não tem cura. Ela não existe É igual o cura. bruxismo. Ela não tem cura, ela tem tratamento. O bruxismo não tem, né? Eu tô errado. Você vai porque- viver pra sempre com ela. Só que você tem que estar tratando pra ela não ter picos, né? Pra onde você perde Você os dentes. estabilizar ela. Ela teve, tava estabilizada. A gente fez toda a parte inicial dela. E os dentes dela estão firmes na boca. Só que eles ficaram Mal assim, posicionados. abertos. E ela tá descontente. Como é que eu ia falar pra ela? Tira tudo e põe em protocolo? Porque você tem 76 anos. Meu, É dente, né? é dente. Ela tem 76 e ela Mas é uma são os senhora dentes super dela, ativa. né? Ela vai viver provavelmente, no mínimo, eu falei pra ela, até os 97. Com os dentes dela. Com os dentes dela. Então, vamos tratar da gengiva bonitinho? Vamos pôr aparelho? A senhora vai ter esses dentes pro resto da vida. E ela Se vai ela finalizar. cuidar. Ela vai finalizar com as estéticas, né? E finaliza com Porque as ela tem estéticas. retração gengival. É um tratamento mais longo? É um tratamento mais longo. Só que é um tratamento que você não vai perder seus dentes. Então, o que você prefere? Você prefere... eu tive um problema na... Eu sempre uso esses problemas mesmo, que fica usa mais fácil mesmo. o paciente entender. Porque eles dão mais valor pro corpo Do que né, pra do boca. que pra boca. Então, É porque dente tem um monte. porque dente Na tem um cabeça monte, deles mas é na verdade isso. cada um pra gente é um É um órgão. órgão. Então, eu, mais uma vez, sofri um acidente de moto, picotou tudo minha perna aqui, só que o doutor arrumou tudo, ficou mais ou menos, mas eu consigo andar, não perdi minha perna. Não perdi minha perna. Aí, você pode escolher. Só que esse não perdi minha perna, pra você voltar a andar, pra você voltar a ficar bonitinho de novo, você tem que fazer fisioterapia. Todo dia fisioterapia. Você tem que fazer aplicação disso, daquilo. Fazer o repouso, né? Repouso Esperar. necessário. Demora, mas tem o resultado. Você tem sua perna ali. É a mesma coisa. Você pegar, decepa isso daí, põe uma Não prótese. tira, coloca um novo. Que é melhor. Ninguém vai querer. Ninguém vai querer. Alguém vai querer isso? Imagina, ele vai querer passar por todo o processo. Por mais que seja difícil, ele vai Pra passar. manter Reclamando, aquilo, ele né? vai 2 passar. anos o processo. Mas... O do dente é a mesma coisa. O cara prefere pular. Não, eu não Etapas. quero 2, 3 anos usando aparelho pra depois ainda eu ter que fazer a estética. Não, tira tudo e põe a protocolo agora que eu já resolvo. E só lembrando que você tirar todo o seu dente, o dente, gente, existe uma que a gente chama de propriocepção, né? Tem nervo, tem inervação ali, você sente qualquer coisa no seu dente. Pode ver, se você morder um fio de cabelo, parece um... Parece um barbante. Opa, tem alguma coisa. Prótese sobre implante, não. Perde. Perde muito. Essa sensibilidade. Você fica com uma né? porcentagem reduzida dessa sensibilidade. E eu tô falando E isso, da força mas também. você manda fazer protocolo. Quando o caso é extremo e não tem opção. Tem casos É que melhor ele tem ficar com jeito. uma prótese Aí sim. fixa do que sem dente, É. né? E então a propriocepção do dente não é recuperada, infelizmente. E eu falo isso pra todos os pacientes. Mas eu aposto que se os pacientes que usam as próteses tivessem a opção de voltar com os dentes, Eles se escolheriam você falasse pra ele, voltar com- olha, você quer essa prótese super tecnológica ou você quer seu dente de volta? Tenho certeza que até os que usam as melhores próteses... vão Não tem escolher o como, dente. né? O que é natural, o que Deus fez, ninguém faz. Lógico, a gente tem que pensar nisso que vocês falaram. Saúde, prognóstico e diagnóstico ali Por do isso que é tão caso. importante você ter um profissional que você confia e que sabe do que tá falando. E muito importante ter na equipe periodontistas. Isso aqui a gente Certeza. fala. Por isso que a gente chamou a Tamara, responsável pela clínica, lógico, né? Mas os casos passam de planejamento com ela. Ela orienta a parte de prótese, a parte de implante, a parte de orto. E em conjunto, a parte clínica. E isso vira um tratamento completo para você, paciente. eu acho importante a gente salientar também que muitas vezes, porque o pessoal, na avaliação mesmo, quando vocês falam assim, não, a gente não faz o procedimento clínico. E aí a pessoa fica, mas eu queria que fosse você. Mas eu queria que as pessoas entendessem que aqui nada é feito sem que vocês duas... Esteja acompanhando, né? Exatamente. As pessoas às vezes não têm essa percepção. Agora vocês não fazem mais, mas esquecem. Já paguei que... o tratamento, agora você quer jogar eu pra outro. Na Exato, verdade, mas não é não. isso.
Experiência própria Sabe de de pessoa todos os pacientes, que né, eu Laís? atuo. Exatamente. Todos, a gente É tem caso por e eu caso. tava até falando. Acho Não sei que como ontem a gente consegue, eu mas tava é caso por discutindo um caso. caso de uma paciente que fez implante aqui, que teria que ter feito horta, aquele rolê, a Tamara já sabe, discutindo com o Nico, né? E pensando numa solução de como a gente conseguiria resolver o caso dela. E eu falei, gente, olha como, na verdade, o que a gente cobra na odontologia não é um negócio absurdo, porque discutir um caso por meses e meses com vários especialistas, que é o que a gente faz aqui, às vezes a gente tá em Individualizando 4 aquela dentistas, pessoa né? ali, né? Conversando. 4 dentistas conversando de um caso para trazer uma solução que muitas vezes nem é pensando no financeiro, é pensando em resolver aquele problema, porque se não resolver, ninguém vai resolver. Então, olha como é complexo. Então, não adianta só eu e a Tamara estar atendendo. Avaliando, atendendo, né? A gente aparece nos vídeos, mas por trás tem uma equipe gigantesca de Tem que ter. especialistas que são muito melhores em algumas situações que a gente, que conseguem nos ajudar e dar esse respaldo do E eu tratamento. falo mais ainda, se o paciente que vem aqui faz o tratamento que é proposto e respeita toda a orientação e indicação que a gente dá e faz as manutenções acompanhando aqui na clínica, ele não vai ter problema. Se ele escutar e fizer o que a gente tá orientando, não vai ter problema. Não vai. Sabe o que acontece? Ele traz a família. E o que acontece, que eu vejo muito, é tratamento periodontal. Passa comigo. Tem perda óssea, alguns dentes moles, vai pra orto, né? Vai sair pra orto. Aí passa pela periodontia. Nossa, só de passar na periodontia já muda. Muda. É completamente outra boca. Aí a hora que chega na orto, melhora muito a condição do paciente. Sem tirar dente, né? Então, acho que esse episódio do podcast, e depois a gente vai dar continuidade, né? A periodontia, ela é muito ampla e complexa, né? E necessária. E não tem como a gente ficar... Se a gente ficar aqui, a gente fica o dia inteiro falando de periodontia. Por isso que eu falo, mais uma vez, não desmerecendo as outras especialidades da odontologia, porque toda a odontologia precisa de todas. Todos têm o seu valor, né? Mas sem a periodontia, nenhuma outra acontece. Até a endo depende muito da pério, né? Até ainda. Porque, por exemplo, o cara tem um canal pra tratar. Se ele tem Uma perda óssea, óssea, pode fazer o melhor canal do mundo, não vai ficar parar, o perfeito. seu dente vai uma lesão amolecer. endopério. Uma lesão endopério que a gente encontra, que é quando o problema do canal encontra com o problema da gengiva e do osso, né? Então, não complexo. adianta. Por isso que eu falo que ela é a base de tudo. Ela é o alicerce da casa. Ela tem que ser bem feita. Então, procurem uma clínica, né, que tem um bom periodontista. A Zepone Melo tem. Vários. Temos vários periodontistas, a gente preconiza isso, né? E que as cirurgias também de implante feita por um pério é diferenciada, né? E O fato do Dr. Cavalieri ser implantodontista e periodontista, tem né? já uma visão, né, É diferente. uma visão totalmente diferente. Faz uma cirurgia com muito mais cuidado na gengiva, respeitando depois a cicatrização. Respeitando e essas distâncias que você Com comentou, esses né? implantes anteriores, né? Pra não ficar a aquela... estética fica muito melhor. A gente vai falar um pouco disso em um próximo episódio. Quer falar mais alguma coisa? Não, só isso. Falei demais. Ah, mas foi bem. Mas não, é que deu eu uma hora. gosto de falar de periodontia. Eu gosto de falar de tudo. Não, mas de periodontia eu gosto. Então é isso. Obrigada, pessoal, quem acompanhou. Comentem aqui no nosso vídeo se tiverem alguma dúvida, né? Esse episódio fica no YouTube e a gente vai fazer os cortes também. Acompanhe no nosso Instagram com as informações Sigam mais... as nossas redes sociais. sigam Nosso as nossas Instagram. redes. Agora a gente tá no TikTok também. Zepone YouTube, Melo, né? no YouTube. Ah, tô dominando. Dominando. Daqui a pouco nós vamos fazer dancinha. Na tô brincando. rádio, outdoor. Dancinha não. É isso, obrigada aí pela presença. Obrigada, doutora Tamara, né? Obrigada aí. Obrigatório ela vir aqui. Fico muito Obrigada, feliz de doutora ser Laís. chamada para falar sobre esse assunto aqui na Zepone Melo Odontologia. É uma empresa muito que eu custo. admiro muito. Que bom, né? É sua. É um sonho realizado. Zepone Melo. Sonho realizado. E ela foi obrigada, porque eu falava, Tamara, você vai falar, ai, sério? Vai falar sim. Aí chega aqui e fala. Eu gosto de falar, só que eu me preparo muito pra falar antes. Na minha cabeça só, né? Porque eu não... E aí... Porque ela não tem tempo pra se preparar. Não dá. Só fica não na dá. cabeça, né? O dia dela precisava ter 48 horas das duas. Depois eu quero fazer um podcast com você falando sobre o uso de Invisalign, que você não conseguiu usar e agora tá no fixo. Como O paciente, porquê? não. Aí a gente vai falar de bruxismo. Mas eu quero falar real mesmo. Com é o bom paciente, fazer, porque eu quero exatamente. falar com o paciente a real. E isso eu vou falar em avaliação pros meus pacientes. Mas tem que Falar, falar. eu, doutora Tamara, te oriento isso. Eu, Tamara, paciente, é outra coisa. Porque a vivência minha como paciente foi totalmente diferente. A gente vai fazer. Então é isso. Obrigada, tá? Valeu. Imagina. Obrigada eu. Obrigada, Laís. Opa. Até mais, até a próxima. Tchau.